Uhum. 8 horas, eu acho que a gente tem que iniciar e as pessoas vão entrando aí dentro dos seus atrasos. Eu vou fazendo o chamamento aqui, Mauro. Oi. Ele vai abrir. Bom, pessoal, boa noite. Boa noite. É um prazer estarmos juntos novamente para esse nosso bate-papo. É importante nós mantermos aí esse compromisso, né, com o dia, com o canal, para que a gente possa fortalecê-lo cada vez mais, né, e darmos um espaço, alguns instantes, para uma conversa sadia, proveitosa, que venha contribuir aí para o nosso conhecimento e para o propósito, né, de sermos pessoas melhores a cada novo dia. Então, assim, nós vamos fazer uma introdução do assunto, só para botar uma pimentinha aí no tempero, e depois a gente abre para as perguntas, né? E o pessoal aqui da casa já conhece, mas os nossos irmãos lá de São Paulo, né? Fiquem bem à vontade para fazer as perguntas que desejarem. É assim que a gente conduz aqui os nossos encontros, tá? Então, a gente se sente muito à vontade, muito feliz aí em ter a participação de todos. O pessoal do YouTube também, né? Sejam bem-vindos e aproveitem aí para fazer as perguntas que quiserem. Nenhuma pergunta é fora de propósito. Todas são muito pertinentes, porque é a sua dúvida e é importante que a gente esclareça, tá bom? Se nós não soubermos, nós vamos estudar mais e, de alguma maneira, vamos fazer chegar até vocês a resposta da dúvida ou do questionamento, tá bom? Bom, como nós anunciamos, né, a ideia da conversa de hoje é sobre a mediunidade em tempos de isolamento. Nós temos participado de algumas lives em que essa dúvida tem sido constante, né? As pessoas se questionando como é que fica o trabalho mediúnico das casas, do médium, nesse isolamento aí forçado que todos nós estamos submetidos. Então, antes da gente entrar nessa questão direta, né, vamos entender um pouquinho como acontece a comunicação dos espíritos. Então, muito antes da doutrina espírita de Kardec, né, estabelecer o processo de comunicação espiritual, já existia uma comunicação espiritual. Esse processo ele sempre existiu, desde que nós estamos habitando este planeta. Só que tiveram vários outros nomes, não existia uma metodologia, né? Então, essa influência ela acontecia, era analisada da maneira que se entendia a época, a cada época, mas ela nunca deixou de ocorrer. Kardec, então, estudando as manifestações espirituais, ele chegou a essa organização do processo de comunicação. E isso ajudou muito na formação de novos grupos, né? No entendimento dessa relação entre o mundo espiritual e o mundo físico, e a descoberta das especificidades mediúnicas. Então, nós temos aí médiuns de efeitos físicos, médiuns de comunicações inteligentes, né? Dentro dos efeitos físicos, nós temos aí o trabalho de cura, nós temos as materializações, movimentação de objetos. Na parte inteligente, nós temos as psicofonias, a psicografia, enfim, uma grande diversidade de formas de comunicação. Nenhuma delas exige que nós estejamos em um local específico, porque o próprio Cristo disse que aonde estivessem 2 ou mais em meu nome, lá ele estaria. Ele não disse aonde estiverem na casa espírita, aonde estiverem na igreja, aonde estiver. Não. Ele falou aonde estiverem 2 ou mais pessoas em meu nome, lá eu estarei.
Então, ele já nos deu o código, né, para essa possibilidade da comunicação espiritual. Quando Kardec, então, normatizou o processo de comunicação, ele nos trouxe a visão de que o que é necessário para que a comunicação aconteça? O que é necessário para uma reunião mediúnica ser segura e ser realizada de acordo com os princípios que Jesus nos deu, que os Espíritos trouxeram e que nos proporcione segurança? Então, está muito claro lá no Livro dos Médiuns, quando ele fala que é o quê? A comunhão dos pensamentos. Então, a comunhão dos pensamentos daquele grupo que se reúne para o contato com o mundo espiritual, esse é o critério de segurança. Então, Kardec estabeleceu lá as normas, né, de conduta, ou seja, a melhor maneira para que a gente possa desenvolver trabalhos mediúnicos. Como sempre, na nossa doutrina espírita, nós temos ali as orientações estruturais, aquilo que de fato é relevante, é seguro, né? E ele não entrou nas especificidades. Por exemplo, o passe. Não existe na obra, né, do codificador nada que crie um padrão para o passe. O que ele falou foi sobre a fluidoterapia, a ação do fluido, né? Isso é que Kardec estabeleceu. Como vai ser construído o trabalho de passe, não está lá. Por quê? Porque ele deixou livre para que, dependendo do entendimento de cada um sobre o uso do fluido, se estabeleça a forma de trabalho no que diz respeito ao passe. Assim também quanto às reuniões mediúnicas. Agora vamos lá. Mas, Mauro, você está dizendo que eu posso fazer reunião mediúnica na minha casa? Poder pode, não deve. São coisas diferentes. Porque o ambiente do lar não é um ambiente adequado, né? As pessoas que convivem naquele espaço, muitas das vezes, não comungam dos mesmos objetivos. E como disse lá no Livro dos Médiuns, o fator de segurança para a reunião mediúnica é a comunhão de pensamentos. Então, se há pensamentos contrários, se estabelece logo que não é um bom ambiente para a realização de tarefas espirituais. Tanto é verdade que também no Livro dos Médiuns, Kardec chama a atenção para reuniões abertas, reuniões mediúnicas abertas, pelo mesmo motivo, porque nessas reuniões abertas podem ter pessoas cujo pensamento seja contrário às ideias espíritas e também à condução daqueles trabalhos. Então, por este motivo, não faz parte da orientação espírita trabalhos mediúnicos em casa, tá bom? E nem trabalhos mediúnicos abertos ao público. São orientações, né? Como tudo na doutrina espírita, não existe restrições, e sim orientações. Essas orientações, se bem seguidas, vamos ter aí bons resultados, né? E aí nós chegamos à condição do isolamento, né? Poxa, Mário, eu tinha um trabalho tão bom lá na nossa casa, trabalho mediúnico, organizado, em dias certos, com a equipe boa, as comunicações eram fantásticas, e agora, no isolamento, nós não podemos fazer mais. Vamos abrir aqui um parêntese, né? Dentro de um trabalho mediúnico, existem, né, níveis de complexidade. Dependendo de cada nível de complexidade, nós podemos executá-lo de uma maneira mais simples
ou mais complexa. Então, vamos a elas. Grupos, vamos imaginar que nós estamos isolados, né? Cada um em sua casa. E lá no dia da reunião mediúnica, no horário da reunião mediúnica, nós vamos nos reunir numa videoconferência para fazermos o estudo mediúnico e vibrações pelas pessoas que estão necessitadas. Não vejo problema nenhum em se fazer esse trabalho. E é um trabalho mediúnico. Aí, muito bem. Não, além das vibrações, nós vamos também permitir que os mentores, quando necessário, quando eles assim desejarem, tragam comunicações de orientação. Já subimos mais um degrau, né, na organização dos trabalhos mediúnicos. Se você tem uma equipe, né, um grupo, em que os médiuns têm essa segurança, têm o que se chama de educação mediúnica, também não haverá nenhum problema, porque os mentores espirituais não vão trazer transtorno para aquela reunião, mesmo que, através daquele médium em casa, ele receba essa influência. E ele vai trazer, normalmente, a comunicação será avaliada pelo grupo e depois compartilhada ou não. Mas, Mauro, lá na nossa reunião nós também tínhamos esclarecimento dos sofredores. Opa, aí a gente quer subir mais um degrau. Aí nós vamos entrar nas dificuldades, né? Que é o seguinte: um espírito sofredor, por mais que ele esteja sob a condução da espiritualidade superior para o atendimento, o médium não está devidamente amparado. Ele pode estar amparado pela espiritualidade. Mas se numa comunicação, a pessoa, o indivíduo, por influência da comunicação, entrar num estado de ansiedade, ele pode gerar muita dificuldade para ele próprio, inclusive de saúde. Então, esse seria um trabalho desaconselhável nesse período de isolamento. O trabalho do esclarecimento é um trabalho que, de fato, precisa ser presencial. Porque se você precisar, por exemplo, aplicar um recurso de passe naquele médium para ajudá-lo a se restabelecer. Se durante a comunicação, o esclarecimento, o esclarecedor perde a comunicação, o sinal da internet, como fica lá o médium que está aguardando a orientação para que aquele irmão, por exemplo, se acalme, se tranquilize? Então, esta é uma tarefa que, de fato, precisa de mais recursos para ser feita com segurança. Então, para subir esse degrau, já vamos esbarrar aí em impedimentos que não aconselham que essa tarefa seja realizada num isolamento. Tá? Então, diante dessas premissas, né, a gente entende que o trabalho do médium ele pode ser continuado, sim, na sua casa. De que maneira? Eu sou esclarecedor. De que maneira eu posso manter a minha qualificação enquanto esclarecedor de uma reunião mediúnica? Estude mais o Evangelho, estude as obras, né? Para que você se alimente de conhecimento, para quando for exigido no trabalho de esclarecimento, você tenha recursos em você para poder esclarecer o companheiro. Mauro, mas eu sou um médium de psicofonia. Como é que eu vou melhorar a minha condição mediúnica? Melhore-se enquanto pessoa. Porque não é a mediunidade que melhora o indivíduo. A mediunidade é apenas um processo de comunicação. Quanto melhor nós formos enquanto indivíduos, melhor sintonia nós teremos com a espiritualidade. Não é assim que está no Livro dos Médiuns? Então,
Então, esse é o caminho. Então, nós não precisamos de trabalho mediúnico para melhorar a nossa condição mediúnica. Exceto, e aí vamos botar aí entre aspas, os médiums, os indivíduos que estão no processo de iniciação. Aí sim, o médium que está no processo de iniciação, primeiro, precisa estar num lugar cercado de pessoas experientes que possa dar a ele segurança para desenvolver a mediunidade. Precisa conhecer o processo da comunicação mediúnica. Então, não se pega ninguém, mesmo que tenha manifestações mediúnicas, e se coloca imediatamente num trabalho mediúnico. Tem que se fazer toda uma ambientação, colocá-lo em contato com os conhecimentos, né, da espiritualidade, da doutrina espírita, para que ele entenda primeiro o processo, para quando na vivência mediúnica ele se sinta mais seguro. Então, nenhum médium iniciante vai se arvorar a fazer trabalhos mediúnicos, muito menos de forma isolada, sozinho. Tá? Então, essas questões são aquelas que nós precisamos refletir para decidir sobre fazer ou não uma atividade mediúnica de forma isolada ou no isolamento, como nós estamos aí vivenciando há algum tempo. Tá? Comunicações espirituais sempre vão existir. Nós temos aí alguns exemplos, né, que nos provam isso. O Chico começou seu trabalho mediúnico em casa. O Divaldo começou seu trabalho mediúnico em casa e continua, né, em casa. Dona Ivone Pereira também, mas os trabalhos efetivamente de construção, de elaboração, né, de uma condução mediúnica, esses nunca foram feitos em casa. Chico foi lá e fundou a instituição. Divaldo foi e fundou a Mansão do Caminho. Né? E lá na Mansão do Caminho tem um local específico onde as reuniões mediúnicas acontecem. Né? Então, veja que houve uma organização, mesmo que quando a sua iniciação se tenha dado de forma mais intimista, né? Porque foi feito em casa dessa maneira. Quem viu o filme do Chico, viu que ele estava sempre com a companhia do irmão dele, né? Antes de desencarnar, o irmão dele acompanhava ele nas psicografias. E além da companhia sempre presente ali de Emmanuel, né? Dando a sustentação que ele precisava no início. Então, a gente vê que há sempre muita responsabilidade, né, e critério e disciplina para o desenvolvimento dessas tarefas. Então, nós não podemos nos lançar de qualquer maneira, né, de uma forma improvisada, né, na tarefa mediúnica, porque nós sabemos que os nossos irmãos espirituais, eles estão apenas sem o corpo, mas eles continuam a ser quem são. Então, nós também, assim como temos nossos amigos, também temos aqueles que não nos compreendem, né? E podem ser, sim, num determinado momento, um agente de perturbação. E se estamos sozinhos, sem ter aquele a quem podemos recorrer para nos auxiliar, poderemos ficar aí em dificuldade. Tá? Oi, Sérgio, fala. Assim, dentro do que está trazendo o tema hoje com relação a essa questão do isolamento, nós sabemos que muitas pessoas que têm aí suas dificuldades com relação à própria mediunidade ou com alguns fenômenos voltados para a questão do desenvolvimento espiritual, como é que está hoje? Como é que hoje vê essa condição com tanto tempo da Casa Espírita encerradas suas atividades? Aí a gente está falando aí de quase 90 dias. Dá para você dar uma esclarecida como é que está hoje dentro do movimento espírita essa situação, Mauro? Então, aqui no Rio de Janeiro, né, o movimento espírita ele está seguindo as orientações dos
órgãos públicos responsáveis por essa ordenação, né? Então, enquanto não tiver a possibilidade de abrir 100% as tarefas das casas espíritas, o Movimento Espírita do Rio de Janeiro está optando por não abrir. Até porque é uma condição bastante desigual, né? Como é que nós vamos abrir? Vamos dar senha? Você pode e o outro não pode? Isso é antifraterno, né? Então, nós entendemos que vamos retomar as atividades presenciais em nossas casas na medida que tivermos aí a autorização plena, né, para o funcionamento. Mas isso não impede que as casas se organizem para prestar o auxílio socorrista. Então, existem as regras, né, para que se estabeleça a convivência mínima, existe um mínimo de pessoas toleráveis nessa aproximação, né, que dentro aí... Mauro, seu som parou. Alô? Agora sim. Voltou? Volta um pouquinho aí que sumiu o som. Vou voltar. Então, estavam se organizando. Isso. Então, as casas espíritas, então, elas podem se organizar dentro das regras estabelecidas para a convivência, né? E criar mecanismos para assistir, numa maneira emergencial, aqueles que precisam. Então, a gente sabe que as regras são o uso de máscara, né? O uso de álcool gel, o distanciamento e o número limite de 10 pessoas. Ora, nós podemos organizar o atendimento fraterno, pode ser virtual? Pode ser virtual, ele é muito eficaz. Mas, em alguns casos, as pessoas precisam de um contato mais direto. E aí, nesses casos excepcionais, emergenciais, a casa pode criar um horário, né, de plantão, por exemplo, em que os trabalhadores do atendimento fraterno podem agendar o horário e atender as pessoas. A casa espírita também pode criar momentos de vibrações, em que, também respeitando a mesma regra, irmãos estejam na casa espírita para fazer as vibrações, que, nesse caso, não se torna obrigatório. As vibrações podem ser feitas virtualmente. E o atendimento espiritual, nos casos de trabalhos socorristas, também pode ser feito obedecendo as mesmas regras. Ou seja, você pode ter na casa um irmão que vai dirigir, o irmão que será o médium psicofônico, o esclarecedor e 2 irmãos que ajudem na sustentação. Estamos falando de 5 pessoas. Obedecendo o devido espaçamento, não há prejuízo algum, nem o risco de contaminação, nem o risco de aglomeração. E podemos fazer, então, o atendimento socorrista, né, aos irmãos, tanto espirituais quanto irmãos encarnados, porque a gente sabe que existe, sim, o problema do afastamento da tarefa mediúnica, que podem trazer transtornos, né? Existem muitos irmãos espirituais que não compreendem isso, são ansiosos e querem o auxílio, e ficam ali, né, assediando o médium. E como o médium está sozinho em casa, ele não vê nele recursos para poder fazer esse atendimento. Se a casa consegue organizar um plantão, né, nesse sentido, você consegue dar espaço para o atendimento, obedecendo aí as regras estabelecidas, né, pelos órgãos de controle. O Wagner quer falar. Ô, Mauro, boa noite a todos, meus irmãos. É muito bom aí essa oportunidade, né, do irmão Mauro esclarecer. Mauro, seguinte, vamos colocar aqui uma situação, né? Você tinha dito que, no caso específico de uma irradiação, né, uma mentalização,
vamos dizer assim, não é uma questão de permissividade, mas é tolerável que possa fazer dentro de casa, tá? Esse tipo de trabalho. Mas vamos numa situação, numa questão aí, numa situação problema. Se dentro de uma família que está envolvido nesse trabalho para se fazer essa irradiação, tiver uma pessoa que esteja com em tratamento mediúnico ou que esteja num desequilíbrio mediúnico entre os entes da família, mesmo assim, vamos dizer assim, permissível a essa prática dentro de casa. Estou falando somente de radiação, tá? Que esse médium ele está totalmente assim, alheio a certas vibrações, a certas questões dele. Mesmo assim, tendo um elemento dentro de casa com essa questão, é permitido? Olha só, de novo, né? Permitido não é desejável, né? Porque, veja bem, o que nós falamos não foi fazer uma reunião em casa de vibrações, mas participar em casa de uma vibração coletiva via essas plataformas virtuais, né? Nós não falamos nem orientamos para que a reunião seja construída dentro de casa. Não foi isso. Foi para que as pessoas que estão em casa participem de uma vibração coletiva via uma plataforma virtual. Mas mesmo nessa situação que você colocou, né? Esse irmão que está vivendo um distúrbio mediúnico, não será apenas no momento das vibrações que ele vai manifestar o distúrbio. Ele vai manifestar independente das vibrações, né? O que cabe a esse companheiro é exatamente ser conduzido a um trabalho de orientação, e, nesse instante, socorrista. Então, se ele tem uma casa, e se essa casa conseguiu elaborar um trabalho socorrista, que ele seja conduzido a ele e seja assistido para que ele encontre a harmonização necessária. Se vocês, né, vamos supor, é uma casa em que todos são espíritas, todos são da mesma casa, e nessa vibração todos irão participar, né, que seria mais ou menos esse contexto que você colocou. E ele tem um irmão que vive o problema, é melhor que vocês não participem da vibração. Para quê? Poupar o companheiro que não tem o controle devido, né, sobre a manifestação. Mas que ele seja conduzido a um trabalho de equilíbrio, de sustentação, de harmonização. Entende? Então, dessa maneira, não haverá motivação para que ele seja estimulado a manifestações espirituais. Mas nisso não é impedimento para que ele venha manifestar. Certo. Então, nesse caso, é interessante que alguém, ou ele mesmo, seja encaminhado para o tratamento socorrista, né? Colocando assim no caso desse cenário que a gente vive, né? E, ao mesmo tempo, se faça uma vibração para esse irmão ou para aqueles que estão necessitados, né? No caso, você não pode, dizendo aí, continuando no contexto que você trouxe, não se deve fomentar o estímulo à vibração, porque se você tem um irmão problemático, né, nessa área no grupo, você não pode fazer, nem para aqueles irmãos lá. Que você faça em silêncio, né? Que você faça em silêncio lá, somente pelas suas mentalizações, de maneira que ele não seja induzido a uma concentração, a uma influenciação. Nós estamos aqui falando no benefício para aquele que mais precisa, né? Então, o que mais precisa é esse que está em desarmonia. Então, vamos fazer tudo para que ele se mantenha harmônico, mesmo que essa ação seja não participar de vibrações. Ok, valeu.
Só um minuto. É só para dar uma orientação para quem está participando. As perguntas podem ser feitas via oral, né, para quem desejar, que não gostar de escrever no chat. E aí é só levantar o dedinho que a gente pede para a pessoa abrir o microfone. A gente costuma fazer desse jeito para evitar uma opção de gente falando ao mesmo tempo e dificultando essa forma de fazer as perguntas. Mas quem não quiser fazer a pergunta por escrito, pelo chat, é só colocar o dedinho aí na tela e abrir seu microfone, que nesse momento nós fechamos o de todo mundo, para evitar ruídos que venham da própria ambiência, ok? Mas alguém tem alguma pergunta? Acho que a Sandra quer fazer uma pergunta. Abre seu microfone, Sandra. Não está aberto. Desculpa, gente, porque Sim. não está muito invitado. E é por isso que eu estou vendo para ele. Espero que é Está ruim o som. Sandrinha, entendeu, seu Mauro? som está muito picotado. Seu som está muito picotado. Depois escreve para a gente, por favor. A pergunta por escrito, que o seu som está com dificuldade para chegar. Mauro, Oi? mesmo ainda dentro desse aspecto que você acabou de colocar agora, a gente está falando de pessoas com as suas dificuldades mediúnicas, das reuniões em suas residências. Mas a gente sabe que temos muitas pessoas que têm ainda uma familiaridade muito grande com o ambiente da casa, né? Eu lembro muito bem que há 15 dias que nós estávamos, há 20 dias mais ou menos, sei lá, nós estávamos com a casa fechada, havia uma necessidade muito grande de nós nos encontrarmos, depois de nós vermos o ambiente da casa, porque essas coisas ainda nos leva muito a essa condição. Hoje nós estamos aí com uma proposta dos próprios órgãos de abrir as instituições, e a gente sabe, tem uma orientação do próprio CERJ para que mantivemos as mesmas condições ainda, por uma orientação, mas sabemos que existem pessoas que hoje passam por suas doenças, por suas dificuldades, hoje, uns com problemas de angústia, outros, enfim, outros com gravidades muito maiores de doenças. Como é que a gente hoje, com a Casa Espírita, podemos proporcionar uma condição um pouco melhor de proximidade a essas pessoas? Sérgio, essa sua colocação tem a ver com aquilo que nós falamos, né, das casas se organizarem para prestar esse auxílio. Para a espiritualidade, não há barreiras. Jesus já nos deu esse exemplo quando ele curou o servo do soldado romano, né? Ele falou: Senhor, eu sei que se você ordenar, né, tudo se cumprirá. E Jesus ainda disse: eu nunca vi tamanha fé em Israel, né? Então, para a espiritualidade, de fato, não existe necessidade do nosso concurso. Só que nós precisamos disso. A necessidade é nossa. Então, muitos irmãos falam assim: eu acredito sim no mundo espiritual. Eu acredito sim na vida após a morte. Eu acredito sim no meu anjo da guarda, no meu mentor. Mas quando o calo aperta, ou a gente esquece deles, né? Ou, de fato, coloca em prova a nossa fé, né? Porque, de fato, a gente descobre que não acredita tanto assim. E aí a gente tem a necessidade de buscar alguma coisa ou alguém concreto para que isso nos ajude a acreditar. Então, por isso que eu vejo de uma maneira muito necessária que as casas espíritas se organizem para que prestem esse auxílio. Porque, veja bem, nós não podemos fazer as irradiações, as vibrações, se nós não acreditarmos que essas vibrações podem alcançar os objetivos aos quais elas se destinam, nós estamos aí na contramão de tudo aquilo que a gente aprendeu. Só que o Evangelho nos fala para que a gente tenha misericórdia, né?
e tenha compaixão dos nossos irmãos. Então, a maneira de demonstrar isso é entender a sua necessidade. Olha aquela história do Chico, né? Que a mulher ficou procurando ele há um tempão, não sei o quê. Quando encontrou o Chico, a primeira coisa que ela fez foi largar uma série de desaforo e depois deu um tapa no rosto do Chico. E depois ela ainda disse assim, eu quero um passe seu agora. Aí o Chico mentalmente perguntou para o Emmanuel, né? Emmanuel, o que eu faço? Aí o Emmanuel falou, dá o passe, Chico. Dá o passe porque é isso que ela precisa, né? Então, a gente tem que olhar para a necessidade do outro. Então, se nós estamos aqui, se nós, em nossas reuniões, falamos sobre isso, é o momento de nós demonstrarmos isso. Então, a Casa Espírita, claro, não estou aqui querendo deixar ninguém constrangido, mas o papel da Casa Espírita é promover recursos de auxílio de conforto. Se nós estamos vivendo o maior momento para oferecer isso, como é que nós vamos encontrar nossa Casa Espírita fechada? Então, é necessário que a gente pense, né, bastante sobre isso. Os irmãos que, porventura, estão vivendo suas dificuldades e olham para o lado, olham para o outro, não encontra resposta, muito provavelmente eles vão ter os seus estados agravados, né? Porque uma das coisas que nos ajuda a enfrentar a dificuldade é a esperança. É você ter a certeza de que você não está sozinho, que você pode contar, né, com alguém ou com algum lugar para te dar aquela força que você precisa. Então, a Casa Espírita tem esse papel, né, a desempenhar dentro da sociedade. Vamos à pergunta? A pergunta fala o seguinte: desde o começo do Covid-19, o trabalho no plano espiritual deve ter aumentado muito, não só pelo atendimento aos encarnados, bem como aos desencarnados que chegaram e chegam ao plano espiritual, e o trabalho nos centros suspensos. Como ficam as comunicações e tratamentos de saúde que estavam em andamento? Essa pergunta tem dois aspectos, né? A questão espiritual e a questão do plano físico. Bom, a questão espiritual, gente, a gente pensa que a espiritualidade repete os nossos maus hábitos. Não repete. A espiritualidade não foi pega de surpresa do Covid. Então, lá ninguém está arvorado, né? sem recursos para poder atender. Não. Muitos irmãos, na sua esmagadora maioria, escolheram ou tiveram o processo de desencarne no seu planejamento espiritual pela Covid. E se estava no planejamento reencarnatório ou desencarne pela Covid, vão chegar na espiritualidade de forma natural. Nós temos que lembrar que ninguém está desamparado no mundo, né? Então, esses desencarnes estavam previstos, na sua grande maioria, e foram devidamente acolhidos por aqueles irmãos espirituais que nos acompanham ou pelo qual, os lugares pelos quais nós iremos retornar. Então, em termos de espiritualidade, não existe improviso, não existe sobressalto. Tá? Mas vamos supor que uma parcela desses irmãos que desencarnaram e estão em aflição, porque ficaram apegados à vida material, ficaram apegados a pessoas, né? Não estão, apesar de estar no planejamento, não estão aceitando retornar ao plano espiritual e precisam de serem esclarecidos. Gente, na espiritualidade existem também os recursos. Vamos lembrar que antes do espiritismo já existia espírito desencarnado, já existia espírito perturbado, né? E ninguém fica desamparado. E aí, trazendo agora para o nosso plano, de fato, a espiritualidade, para trabalhos dessa ordem, no plano físico, depende da organização do trabalho. Por isso que a gente chama a atenção para os plantões. O plantão também serve
para o atendimento aos espíritos. Em nossa casa, nós estamos fazendo plantões. E lá, além de tratar, né, tratar entre aspas, de atender, assistir a irmãos que têm a sua problemática no campo mediúnico, nós também estamos recebendo irmãos da espiritualidade para o devido atendimento e conforto. Se não fosse a nossa casa, alguma outra casa receberia esses espíritos. Nós fizemos uma live para uma outra casa espírita e, no final da live, nós recebemos uma mensagem de um irmão espiritual que tem vínculo com a casa que fez a live. Ah, mas por que ele não levou a mensagem direto lá para a casa espírita? Porque talvez ele não tenha encontrado os meios. Se o médium está em casa e ele está com a ideia fixa de que em casa ele não pode ser instrumento da espiritualidade, a espiritualidade não tem ponto de contato. Não tem como envolver aquele irmão porque ele não está mentalmente, psiquicamente alinhado para receber a comunicação. E se a casa espírita, essa mesma casa espírita, não tem um momento que possibilite a espiritualidade comunicar-se, também não tem como a mensagem chegar. E aí, no momento mais propício, encontrou alguém que estava disponível, estava em condições adequadas para a transmissão da mensagem. Entenderam? Então, assim, é importante que as casas tenham um olhar também para isso, né? Porque a casa espírita é um centro de prestação de serviço para encarnados e para desencarnados também. Nessa linha de pensamento da prestação de serviço, Mauro, como é que você poderia colocar a atividade do atendimento fraterno, né? Porque, como você falou, a nossa casa, em alguns casos, abre a oportunidade lá para o atendimento, mas como é que a gente pode... Porque hoje a grande questão é a gente levar essa oportunidade até as pessoas, né? Elas estão recolhidas em seus lares, por mais que a gente fomente através do WhatsApp e tal, nós estamos aqui à disposição. Como é que a gente poderia estar demonstrando isso de uma forma mais acessível para essas pessoas? Então, no caso do atendimento fraterno, ele pode se dar de forma virtual, né, agendando um horário com o companheiro e, naquele horário, se fazer o atendimento. Mas pode ser feito também de forma presencial, né, se a casa estabeleceu plantões em que, obedecendo às regras, né, de segurança contra a contaminação, esse encontro se dê. Então, o que é importante é que a comunidade que serve, que aquela casa espírita serve, saiba disso, né? Que chegue até ela essa informação. Olha, meus irmãos, nós estamos aqui trabalhando virtualmente para prestar o atendimento fraterno. Aqueles que precisarem, agenda no canal tal para que a gente possa fazer o atendimento. Isso ajuda muito, né? Porque tem muitas pessoas que estão sozinhas em casa, sozinhas. Não tem com quem conversar, né? Às vezes fica só com a televisão como companheira, e nos dias atuais não tem sido a melhor companhia, né? Então, ter alguém para conversar, e de preferência, uma conversa que vai nos estimular, vai melhorar a nossa autoestima, é sempre muito bem-vinda. Mas, se além disso, se o virtual for insuficiente, né, pode-se estabelecer esse tipo de contato e ser feito atendimento fraterno. Tem pergunta lá no YouTube. Eu vou passar para você. Antes de ler uma aqui, o tratamento de saúde poderia ser à distância, marcando dia e hora?
Então, o atendimento de saúde também ele tem níveis, né? Então, se for um tratamento de saúde em que a pessoa vai ser envolvida por vibrações, pode. Você estabelece um horário, né? A pessoa se coloca lá em sintonia com o trabalho que vai ser feito, a espiritualidade ela se comunica, não existem barreiras para a espiritualidade, e aquelas vibrações vão ser direcionadas para aquela pessoa. De novo, trazendo o exemplo de Jesus, que curou, né, o servo lá do soldado romano. Foi à distância. Então, pode ser feito sim. Mas, muitas vezes, há necessidade de ser presencial. Por exemplo, a casa da onde eu vim, na minha casa de origem, tinha lá um médium curador e que ele fazia trabalho de coluna. E esse tipo de trabalho precisa do toque, né? Precisa do toque no corpo do outro. Esse não vai ser possível, né? E esse não vai ser possível, eu boto aqui entre aspas, porque nós temos, nós vivemos lá uma situação em que esse mesmo médium colocou um bebê que estava sentado na posição para nascer sem tocar. Mas são casos excepcionais, né? São casos que nós não podemos dizer como que ocorra com todo mundo, né? Ele era um médium específico, tinha uma capacidade específica e fez muitas coisas maravilhosas. Mas a gente não pode pegar o exemplo dele e trazer como uma regra, né? O normal é que tratamentos de saúde que estejam no nível de vibrações, esse pode ser feito à distância. Aqueles que precisam de uma manipulação mais direta, esse provavelmente deverá ser feito presencial. Tem mais uma pergunta aqui. O passe virtual é uma boa opção que pode ser usado uma vez por semana? Gente, olha só, passe virtual não existe. Isso é uma invenção. O que pode ser feito são vibrações. Você vai direcionar as vibrações para alguém. Esses fluidos, essas intenções serão conduzidas pela espiritualidade até a pessoa que solicita o que precisa. Se eu for agora aqui, vou dar um passe coletivo, gente, o efeito é zero. Zero. Os irmãos vão, sim, receber aquilo que a espiritualidade que está próxima de cada um for proporcionar. Isso não será efeito do passe ou do suposto passe que eu vou dar daqui à distância. Tá bom? Então, a gente tem que desmistificar algumas coisas, entender o processo. O meu fluido, no momento do passe, não vai chegar até vocês. Não vai. Então, passe virtual foge a todos os critérios de lógica e de razão. Agora, a vibração, não. Ah, mas qual é a diferença, gente? A vibração é uma intenção, é uma projeção que a espiritualidade vai, associada àquela que te auxilia, fazer chegar o recurso. É diferente. Nós fazemos como se fosse uma oração. A gente sabe que existem pessoas doentes, né? Pessoas queridas ou em hospitais. O que a gente faz? A gente faz uma prece, uma rogativa, pedindo que a espiritualidade possa retirar de mim o que eu tenho de bom e levar até quem precisa. Isso é ok. Quem vai fazer o trabalho? A espiritualidade. Nós seremos apenas o quê? Fornecedor de um determinado recurso. Agora, dizer que eu, com a minha vontade, vou projetar um recurso e isso vai chegar até alguém, isso tem uma distância, né, quilométrica. Então, substitua o passe virtual pelas vibrações. Ok. Essa é uma pergunta minha mesmo.
Nessa situação que nós estamos conversando, sobre a dificuldade de médiuns que não estão podendo, né, ter a sua atuação normal como trabalhadores de uma casa, de uma reunião mediúnica, nesse momento, a dificuldade maior pode estar com os médiuns que ainda estão em formação e ainda não têm a educação mediúnica necessária, ou seja, aquele médium que já tem isso mais bem desenvolvido, que já tem essa educação mediúnica, eles já não passam por essa dificuldade tão grande quanto aquele que está em seu desenvolvimento e que ainda não se formaram, digamos assim, nessa educação como um todo, para não sentirem os desconfortos da mediunidade? Então, é claro que quem está começando, quem não se conhece, que não conhece o processo que acontece consigo mesmo, vai ter mais dificuldade, né? Porque muitas percepções, muitas reações, né? Ele não vai estar entendendo o que está acontecendo, nem vai saber se portar quanto a isso. Então, ele vai, de fato, ter mais dificuldade. O médium mais experiente, ele pode ter maior segurança na percepção da presença espiritual, da influência espiritual. Mas ele também pode ser alvo da sua própria armadilha. Qual é essa armadilha? A sua tensão. Então, a gente tem visto aí muito médium, né, experiente, vivendo dificuldades porque ele está gerando tensão. Exemplo, a história aí do isolamento, né, que é o tema nosso. Quantas pessoas estão exagerando, né, no temor do que está acontecendo? Isso vai gerar tensão para ele, né? E esta tensão, a gente sabe que é um obstáculo para a boa comunicação espiritual. Então, é necessário que, além dele ter experiência mediúnica, ele também consiga harmonizar-se, né? Para que ele possa ter uma boa conexão e um bom trabalho, né? Um bom desenvolvimento no trabalho mediúnico. Por isso que nós falamos lá no início, né? A questão do espírita ou do médium, espírita ou não, que esteja iniciando, esse é que precisa de mais cuidados. Porque, veja bem, seja um médium qualquer, né? Em qualquer segmento religioso, ele atua como médium. Ele está ali num processo de iniciação. Então, ele está sendo preparado para afinar a sua sensibilidade na comunicação espiritual. E, por sua vez, a espiritualidade também passa a vê-lo como um ponto de comunicação. Nós falamos aqui que os espíritos, não é porque é espírito que ele compreende, agora estão todos isolados, vamos esperar o retorno. Não é assim que funciona. Muitos espíritos também são ansiosos. Ele quer a comunicação naquela hora. Ele quer falar com aquele médium iniciante. E aí a gente vai ver que muitos problemas podem vir por conta de quê? Do médium iniciante não estar num ambiente seguro, com pessoas que podem dar o devido respaldo para que ele se entregue à mediunidade. Daí, mais uma vez, as casas espíritas que têm processos iniciáticos, que têm médios iniciantes, devem manter um contato estreito com esses irmãos, para poder acompanhar o que está acontecendo. E em havendo notícias, né, de perturbação, a casa tem que prover os meios para harmonizar esse companheiro. Mais uma pergunta. A vibração vem de encontro com a mentalização e o pensamento? É a mesma coisa, com nome diferente, né? Eu vou vibrar, eu vou mentalizar, eu vou energizar, não importa o nome que se dê. O propósito é emitir ondas, emitir vontade para alguma coisa ou alguém. Então, o processo é o mesmo. Eu vou gerar na minha mente o desejo e vou projetar.
pedindo que a espiritualidade se aproprie dessa minha rogativa e faça chegar aonde existe a necessidade. Então, tanto faz o nome que se dê, o propósito e o mecanismo vai ser o mesmo. Ok. Vamos lá. É. Vai falar ou vai fazer? Tem. Vamos lá. Não tenho visto a preocupação do YouTube na qualidade do que é exposto. Isso poderá levar a um atraso no avanço espiritual do planeta? Olha, no avanço espiritual do planeta, vamos ter que separar isso em duas coisas. Complementando a pergunta, só um minuto, tem uma complementação da pergunta. Não me refiro apenas na questão da doutrina espírita, mas no todo. Sim, então. Então, nós temos que ver isso de duas maneiras, dois ângulos diferentes. O primeiro é do planeta em si, né? A missão que esse planeta tem, a sua destinação e a sua condução. Isso está nas mãos de Jesus. E nada vai impedir a sua destinação, ok? Então, o planeta ele vai viver os seus processos de transformação naturais, conduzindo ele a ser sempre um laboratório ótimo para o momento espiritual que o planeta vive. Então, isso é uma questão. Tá? A outra questão somos nós, os espíritos encarnados. Esse, sim, pode se beneficiar muito de todo o processo que a gente vem a sofrer, porque eles estão nos oferecendo recursos para que a gente seja melhor. Né? Então, toda oportunidade que eu tiver de enriquecer o meu conhecimento e de me melhorar moralmente, esse é o sinal, ou essas são as condições para que eu prossiga neste laboratório ótimo o meu trajeto evolutivo. Se eu, mas Mauro, eu não estou afim disso não, quero fazer diferente. Ok, faça. Só que vai chegar um momento em que o seu diferente não será mais possível nesse planeta. E você vai naturalmente reencarnar em outros mundos, onde a sua maneira diferente de agir esteja ainda aderente. Entenderam bem a diferença? Então, uma coisa é o planeta seguindo o seu caminho. Outra coisa é a gente continuar com bilhete para poder pegar esse trem. Se nós fizermos a nossa parte, nós continuaremos pegando o trem. Por isso que essa questão da evolução espiritual do planeta, ela não será muito afetada, mas a nossa sim. Então, mas Mauro, a gente sabe que a condição moral do planeta tem a ver com a evolução dos que habitam. Claro que tem. Então, vão encarnar espíritos já mais alinhados com a nova proposta e vão desencarnar espíritos que não estão alinhados com a proposta. E a condição espiritual vai se manter adequada ao que o planeta está se direcionando. Entendemos bem isso? Ou seja, o nosso atraso por escolha, né, na evolução moral e intelectual, né, do espírito não será freio para a evolução planetária. Uhum. Mauro, ainda discorrendo sobre essa questão do isolamento, das dificuldades que a gente já está vendo aí que a sociedade começa a atravessar com relação à condição básica, né? E sabendo que a nossa casa tem o atendimento de algumas famílias são assistidas por nós. No capítulo 13, ele fala bem claramente, né? Não saiba da vossa mão esquerda o que não dê a vossa mão direita. E nos faz arremeter um pouco, muitas vezes, né? Nos questionarmos esse caminho com relação
a você assistir famílias e, ou por uma questão social, aí tem suas dificuldades, ou porque tem dificuldades também no ensino das crianças, que você procura dar um suporte, enfim, até a questão fraterna e pedagógica que o próprio Criador nos deixou, né? Através de Cristo e através do seu Evangelho, nessa questão da educação mediúnica. O mesmo que se possa colocar o mínimo ali, mas a gente também procura retribuir. Mas eu digo muito mais sobre a questão da alimentação mesmo, né? Hoje tem aí uma rogativa muito grande, pessoas que estão com suas dificuldades em função desse isolamento, e é nele que eu quero chegar, né? A gente está aí no isolamento de 90 dias, praticamente, e pessoas hoje assim, gerando as suas dificuldades, ou está sendo gerado a eles essas dificuldades. Discorre um pouco sobre essa visão dentro do aspecto da casa espírita e desse entendimento que nós poderíamos estar falando um pouco mais. O Sérgio está se referindo à questão do atendimento social, né? Isso. Ou seja, o trabalho que a Casa Espírita tem frente aos nossos irmãos mais necessitados. Esse é um outro aspecto que não dá para fazer virtualmente, né? A comida não dá, ainda não vai pela luz, né? Nós temos que efetivamente... Bom, né? Seria ótimo, né? Ninguém mais ia para a cozinha. Pois é. Então, esse é um recurso que nós temos que fazer chegar aonde se faz necessário. Então, as casas espíritas, muitas delas, né, quando optam pelo fechamento, também precisa ter um olhar de excepcionalidade para esta atividade. Nós fizemos um censo no 17º CEU, a área aqui da Leopoldina, né, a Ilha do Governador, ao qual nós fazemos parte, e 100% das casas que tinham trabalho assistencial mantiveram trabalho assistencial. E 100% desses trabalhos mantidos foram aumentados devido à necessidade. Então, veja como é importante, né, nós mantermos esse trabalho vivo. Claro que muda um pouco, né? A forma, o modus operandi, ele muda um pouco. Né? Antigamente, antes, né, desse problema do isolamento, nós tínhamos lá as palestras, nós tínhamos a evangelização, nós tínhamos contato, nós tínhamos atendimento fraterno, e no momento que vem o isolamento, se perde um pouco isso, né? Mas nós temos que usar um pouco da criatividade, nós temos que usar um pouco dessa empatia para continuar promovendo o ânimo e a esperança na vida dessas pessoas. Então, o ótimo é que nós pudéssemos, né, manter o auxílio, ampliar a necessidade, porque a gente sabe que tem muita gente, por conta desse afastamento, desse isolamento, que perderam seus empregos, que não estão podendo ter a sua vida laboral normal, né? E que isso vai trazer um impacto para a manutenção desse equilíbrio, dessa sanidade, né, da família e do próprio indivíduo. Então, se eles enxergam, de novo, né, o compromisso da casa espírita com o bem, com a caridade, né, com a fraternidade, eles têm ali, né, mais a esperança um pouco mais fortalecida. Então, sim, eu vejo com grande importância a manutenção das casas espíritas para o auxílio imediato, né, material desses irmãos. E o conforto espiritual, Mauro? Bom, aí vai depender muito da organização de cada casa. Por exemplo, a nossa casa, nós temos um grupo de WhatsApp com todas as famílias que são assistidas. E ali a gente fica, né, mandando mensagens de otimismo, perguntando se o pessoal está bem, como é que estão, se tem alguma dificuldade, e assim acaba se criando um espaço de interação. Claro que é muito diferente do contato físico, mas já é um ponto de conforto, né, em que a pessoa pode, dentro da sua aflição, ouvir de alguém alguma palavra, ou até mesmo, quando anunciando as suas necessidades, ter alguém que pode saná-la, né? Então, às vezes é um colchão, às vezes é um gás,
às vezes é um armário, é uma cama, né? São coisas que para nós, né, que graças a Deus, né, estamos tendo aí a felicidade de não estarmos em contato direto com essas dificuldades, mas outras pessoas têm. E aí a gente pode estender a mão, né? A gente pode estender a mão e amenizar um pouco a aflição dos nossos irmãos. Eu acho que Chegada a hora, né, da nossa despedida. Não temos mais nenhuma pergunta. Alguém que queira fazer alguma pergunta para levantar dedinho, fique à vontade. Eu acredito que não. Eu gostaria de falar com os irmãos, né, que nós estaremos sempre mantendo, ou procurando manter, né, esse nosso dia, esse nosso horário, apesar de que hoje a gente teve que empurrar um pouquinho, né, porque eu estava em outro compromisso, mas não necessariamente porque é exclusividade minha, não, tá? Porque nós não tínhamos ninguém planejado para esse horário e nós gostaríamos de manter aí o contato com os companheiros. Então, é por esse motivo, e sempre teremos, nesse horário, alguma atividade que nos ajude aí a passar de uma maneira mais leve por esse momento aí de isolamento, tá bom? Quero agradecer a todos que escolheram estar conosco aí nessa sala virtual, agradecer aos amigos lá de São Paulo, né, o Takao e a esposa, que eu fico muito feliz de nós estarmos aí recebendo os companheiros aí próximos de nós. Os microfones podem se abrir, se alguém quiser fazer alguma despedida. Eu vou agradecer, como disse o Mauro, né, mais uma vez, pela presença de vocês, pelas perguntas. Sejamos todos abençoados aí nessa noite, mais uma vez, depois desse encontro, que a gente possa estar afinizado aí com a espiritualidade que nos ajuda sempre. Um beijo grande para todos vocês. Fiquem em paz. Obrigada. Tchau, Obrigada, gente. Um abraço. Cacau e Cris. Obrigada a vocês, gente. Foi muito produtivo, muito legal. Obrigada. Que bom. Bom ter vocês por aqui também. Tchau, Celeste, Sandra, Rose. Sandra, Beijo pra Wagner, todos. todos vocês, tá? Um grande abraço.